A chuva caía impiedosa sobre Lisboa naquela noite de outono, como se o céu estivesse chorando segredos que a terra se recusava a engolir. João Almeida, aos 35 anos, CEO da Almeida e Filhos, uma das maiores empresas de exportação de vinhos do país, parou abruptamente no hall de entrada da mansão familiar em Sintra, o envelope amarelado tremendo em sua mão suada. Dentro dele, as palavras do pai falecido há 6 meses rasgavam o tecido da realidade que ele construíra com tanto custo. Meu filho, eu te amei mais do que a mim mesmo, mas escondi uma parte de mim que poderia ter-te libertado mais cedo. O homem que eu amei não era um erro, era a verdade que me salvou. João sentiu o mundo inclinar-se sob seus pés, o ar rarefeito como nas noites em que, ainda garoto, via o pai desaparecer para reuniões de negócios que duravam dias inteiros. Ele sempre soubera que havia algo não dito nas sombras da família Almeida, uma tensão sutil que pairava como névoa sobre as refeições dominicais. Mas aquilo... Uma confissão de amor proibido, endereçada a ele, o filho gay que lutara sozinho contra o peso das expectativas heteronormativas. O envelope caíra de uma gaveta secreta na biblioteca paterna, durante a arrumação apressada para vender a casa. Agora, com o coração martelando, João rasgou o papel e releu as linhas trêmulas. Perdão por não ter sido o exemplo que merecias. António foi o meu farol, e tu, meu herdeiro, carregarás essa luz se tiveres coragem. Ele desabou na poltrona de couro rachado, o relógio de pêndulo marcando as 10 da noite com um tic-tac acusador. Fora dali, a cidade pulsava indiferente, mas dentro dele, uma tempestade se formava. Como contara à mãe, Isabel, a viúva devota que ainda rezava pelo pecado dele nas missas de Mafra. Ou o irmão mais velho, Rui, o patriarca autoproclamado que o via como uma mancha na linhagem imaculada. E Miguel, o companheiro que esperava por ele no apartamento encheado, alheio ao furacão que se aproximava. João enterrou o rosto nas mãos, o cheiro de tinta velha misturando-se ao sal das lágrimas. Aquela carta não era apenas uma revelação, era uma bomba relógio, pronta para explodir os alicerces da família que ele jurara proteger. Enquanto a chuva tamborilava nas vidraças, memórias inundaram sua mente como ondas do Tejo. Ele se lembrou do pai, Manuel Almeida, o homem de bigode grisalho e mãos calejadas de anos colhendo uvas nos vinhedos do Douro, sempre distante, sempre com um sorriso forçado nas festas de família. Sê forte, João, dissera ele na última vez, no leito de hospital em Porto, os olhos vidrados pela morfina. A família é tudo. Naquele momento, João pensara que era sobre a empresa, sobre o legado de vinhos premiados que Manuel deixara como herança. Mas agora, com a carta aberta sobre o colo, ele via as rachaduras, as ausências prolongadas, as discussões sussurradas com a mãe à meia-noite, o testamento que excluía qualquer menção a amores passados. João pegou o telefone, os dedos hesitantes sobre o nome de Miguel. Eles se conheceram há 2 anos, num vernissage em Belém, onde Miguel, pintor de 32 anos com olhos castanhos que pareciam capturar a alma de quem olhava, expusera telas de azulejos partidos reconstruídos em mosaicos de esperança. A beleza nasce das fraturas, dissera Miguel naquela noite, traçando o contorno do braço de João com um pincel imaginário. Desde então, foram amor construído em sussurros noturnos e escapadas para as praias desertas de Cascais, longe dos olhares julgadores da alta sociedade lisboeta. Mas João nunca contara tudo sobre sua família, o medo de rejeição era uma âncora que o prendia. Eu preciso de ti, murmurou João ao telefone, a voz rouca. Meia hora depois, Miguel chegava, o casaco molhado pingando no tapete persa, o abraço imediato e firme como um porto seguro. O que aconteceu, amor? Pareces um fantasma. Sentados no chão da biblioteca, com a carta entre eles, João despejou as palavras como vinho derramado. Miguel leu em silêncio, os olhos se arregalando a cada linha. Meu Deus, João. Teu pai era como nós. Ele viveu essa dor em silêncio, por nós todos. Lágrimas escorreram pelo rosto de Miguel, não de pena, mas de uma empatia feroz que unia suas histórias. Isso muda tudo, mas também liberta. Imagina se ele soubesse de ti. Teria sido diferente. A conversa estendeu-se pela madrugada, entre golos de Porto envelhecido e confissões entrelaçadas. Miguel falou de sua própria juventude em Coimbra, onde fora expulso de casa aos 17 por um beijo roubado com o melhor amigo. A família me renegou, mas encontrei-me em galerias e ruas. Tu tens a chance de curar isso, João. Começa por ti. Pela primeira vez, João sentiu um vislumbre de raiva misturada a alívio, raiva do pai por esconder, alívio por não estar sozinho na herança de amor não dito. Quando o sol raiou sobre as colinas de Sintra, eles decidiram, confrontariam a família no jantar de domingo, no palacete em Alfama. Mas o destino, caprichoso como o fado que ecoava nas ruelas, tinha outros planos. Na segunda-feira, a empresa fervilhava com a notícia da aquisição de uma vinícola no Alentejo, um golpe mestre de João que dobraria os lucros.
Mas enquanto assinava contratos na sala envidraçada com vista para o Tejo, seu telefone vibrou com uma mensagem de Rui: reunião familiar urgente. Mãe está mal, vem já. O pânico apertou seu peito. Isabel, com seus 62 anos e rosário sempre entre os dedos, raramente pedia ajuda. João largou tudo e dirigiu até a casa em Belas, o trânsito de Lisboa um labirinto de buzinas e dúvidas. Ao chegar, encontrou Rui no jardim, fumando um cigarro com fúria, o rosto avermelhado. Ela encontrou algo na casa de Sintra. Papéis velhos. Está histérica. João congelou. A carta. Não, pior, uma caixa de fotos antigas, escondida no sótão, com imagens de Manuel jovem abraçando um homem desconhecido em praias do Algarve, anotações em diários sobre o calor de António que aquece minhas noites frias. Isabel, prostrada no sofá da sala, soluçava: teu pai. Ele nos traiu. Com um homem. Como pudemos viver essa mentira? Rui, o irmão hétero casado com 3 filhos, socava à mesa: isso destrói tudo. A empresa, o nome Almeida. João, tu sabias. O ar ficou espesso de acusações. João, com a carta queimando no bolso do paletó, sentiu o que da traição virar contra ele. Eu descobri ontem, mentiu, a voz firme apesar do tremor. E não é traição, Rui. É amor. O mesmo que eu sinto por Miguel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Isabel ergueu os olhos inchados, o rosário caindo no colo: tu. Também. Meu Deus, perdoai-nos. Rui explodiu: vocês são uma praga. Por isso a empresa afunda, maldições de gerações. Ele saiu batendo a porta, deixando João e a mãe num vácuo de dor. Naquela noite, sozinho no apartamento, João andou de um lado para o outro, o Tejo brilhando lá embaixo como uma serpente de prata. Miguel o encontrou assim, exausto, e o puxou para o sofá: não podes carregar isso sozinho. Amanhã, falamos com um terapeuta familiar. E eu estou aqui, sempre. Mas o conflito só começava. Dias depois, Rui convocou uma assembleia de acionistas, insinuando questões éticas na liderança de João, alimentando rumores de que o CEO era instável por sua orientação. A imprensa, faminta por escândalos na elite portuense, farejou a história: Almeida e Filhos em crise, segredos do fundador expostos. João mergulhou no trabalho como fuga, expandindo parcerias com vinícolas orgânicas no Dão, mas as noites eram assombradas por sonhos onde o pai e António dançavam em vinhedos fantasmas, rindo de sua solidão. Miguel, com sua paciência de artista, pintava retratos deles dois misturados às paisagens de Portugal, azulejos de Lisboa entrelaçados com videiras do Douro, lembrando de que o amor era a raiz, não a poda. Teu pai escolheu o silêncio por medo, mas tu podes escolher a voz, dizia ele, beijando a testa de João ao amanhecer. O primeiro vislumbre de reviravolta veio numa carta anônima no correio da empresa: conheci António. Ele deixou algo para ti. Encontra-me no Café Nicola, amanhã ao meio-dia. Assinada apenas com um amigo do passado. O coração de João acelerou. Seria a armadilha de Rui? Ou a chave para desvendar o enigma? Ele foi, o boné puxado sobre os olhos, o café lotado de turistas e locais murmurando sobre o tempo. Um homem idoso, de chapéu fedora e bengala entalhada, acenou de uma mesa no canto. Sou Carlos, sócio de António nos anos 70. Ele faleceu há 10 anos, mas pediu que eu guardasse isto caso Manuel. Bem, tu sabes. Entregou um maço de cartas amarradas com fita vermelha, cheirando a lavanda seca. Eram de António para Manuel, relatos de encontros clandestinos em festas de São João no Porto, promessas de fugir para a Espanha, lamentos pela pressão da família Almeida que forçara o casamento com Isabel. Tu és o meu vinho tinto, profundo e eterno, escrevera António numa delas. João leu ali, entre golos de galão, o coração apertado pela beleza trágica. Por que meu pai escondeu isso? Perguntou a Carlos. O velho sorriu tristemente, medo de perder tudo, a empresa, os filhos, a honra. Mas ele te amava, João. Via em ti o eco de si mesmo. De volta ao escritório, João confrontou Rui numa reunião tensa. Eu sei da tua campanha suja. Irmão. Isso não é sobre negócios, é sobre cura. Rui, pálido, rebateu: cura. Tu e o teu artista vão arruinar-nos. Mas algo no tom de João, a citação de uma carta de António sobre família além do sangue, fez Rui hesitar. Naquela noite, Isabel ligou, a voz trêmula: eu queimei as fotos, mas encontrei uma tua, com Miguel, na gaveta. Filho, perdoa-me por não ver antes. Era o primeiro passo, frágil como uma videira jovem. Enquanto isso,
O relacionamento com Miguel aprofundava-se em meio ao caos. Numa escapada para Évora, entre ruínas romanas e jantares de porco preto, eles falaram de futuro, a adoção, talvez, ou uma fundação para jovens LGBTQ+ em Portugal. Quero envelhecer contigo nas praias da Nazaré, sussurrou Miguel, os dedos traçando constelações nas costas de João. Mas o conflito escalava. Um tabloide vazou trechos da carta paterna, rotulando Manuel como o magnata traidor. As ações da empresa despencaram 15%, e Rui exigiu a renúncia de João como CEO. O clímax irrompeu no funeral simbólico de António, organizado por Carlos em segredo numa capela em Mafra. João e Miguel compareceram, de mãos dadas, sob olhares curiosos. Lá, Isabel surpreendeu todos ao aparecer, o véu negro contrastando com o brilho nos olhos. Eu vim por Manuel. E por ti, João. Rui, relutante, seguirá. Num círculo improvisado, eles leram as cartas em voz alta, vozes embargadas e quando nas paredes de pedra. Eu casei por dever, mas amei por escolha, confessou Isabel. Manuel me contou, anos depois. Eu guardei o segredo por amor a ele. Rui, quebrado, admitiu, eu via o pai distante e culpava a mim mesmo. Agora vejo que era medo, não fraqueza. As lágrimas fluíram livres, lavando décadas de silêncio. João, de pé ao lado de Miguel, sentiu o peso levantar-se como névoa ao sol. Nós não somos maldição, Rui. Somos a continuação. O irmão estendeu a mão, hesitante, talvez. Possamos reconstruir juntos. De volta a Lisboa, a empresa renasceu com uma campanha ousada, Vinhos Almeida, Raízes de Verdade, homenageando legados escondidos, com apoio de influenciadores LGBTQ+. As ações subiram, mas o verdadeiro triunfo era pessoal. Meses depois, no terraço do apartamento encheado, com o Tejo como testemunha, João ajoelhou-se perante Miguel, um anel de ouro simples na mão. Tu me salvaste da escuridão que meu pai temeu. Casa comigo. Miguel, rindo entre lágrimas, aceitou, selando com um beijo sob as estrelas. A família, agora unida em aceitação frágil, celebrou num jantar em Sintra, brindes de vinho e quando promessas de futuro. Isabel sussurrou a João, teu pai estaria orgulhoso. E pela primeira vez, João acreditou. Mas a vida, como um fado melancólico, reservava uma última reviravolta. Uma gravidez surpresa de uma cunhada trouxe netos à família, e Rui, tocado pela jornada, defendeu abertamente a inclusão em associações empresariais. João e Miguel adotaram um menino órfão de Faro, batizado António Manuel, um ciclo fechado em esperança. Nas noites quietas, João relia as cartas antigas, não mais com dor, mas com gratidão. Portugal, com suas colinas verdejantes e oceanos infinitos, testemunhara sua transformação, de segredos sufocantes a amores libertadores. E assim, na brisa salgada de Cascais, João e Miguel caminhavam de mãos dadas, o sol poente pintando o céu em tons de adega. A carta do pai, guardada numa caixa de cedro, era agora um talismã, lembrete de que a verdade, por mais dolorosa, mudava tudo para melhor.